colocar-se em pé neste momento e quero convidar aqui à frente pastor Juarez Tavares, que estará neste momento usando a tribuna e dentro de uma autoridade espiritual, ministrando a palavra do Senhor para a noiva do Cordeiro. Nós temos seguido já o pastor em alguns vídeos, né, que temos acesso, e queremos dizer que é uma honra recebê-lo aqui. Ainda existem homens comprometidos e compromissados com a palavra do Senhor. Muito obrigado por receber nosso convite, e para nós é uma honra poder estar sendo ministrado através da sua vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida do pastor Júnior Balduino. Maravilha. Quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe a vida do Lelei, do Tiago, do Jesus Cristo, que há muito tempo já me conhece, para a glória de Deus. Eu sou grato a Deus pela oportunidade, tá, irmãos? Está aqui. Está comigo o pastor Elias, né, a pastora Amanda. O pastor Elias, quando eu venho aqui nos Estados Unidos, ele me recebe, ele me acolhe na casa dele. E só Deus para poder retribuir, né? Eu achei que ia dar para me abençoar vocês, mas vai dar não. Vou continuar orando no quartinho dessa menina. Eu ia falar aqui no livro de Deuteronômios, mas Deus me deu uma direção diferente aqui. Eu vou cooperar naquilo que Deus colocou em meu coração. Livro de Reis, em nome de Jesus, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar os irmãos, guardando os irmãos em nome de Jesus Cristo. Eu trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos, pelos irmãos que lembram de nós nas vossas orações, tendo em vista que somos carentes das mesmas, para que o Senhor possa continuar nos guardando. Segundas Reis, capítulo de número 5, verso de número 1, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Estão todos me ouvindo direitinho? Amém? Bem baixinho. Está bem baixinho, obrigado. Segunda Reis, capítulo de número 5, verso de 1, diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda. Enviaria uma carta ao rei de Israel. E falou, e foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas festivas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegar a ti essa carta, saibas que eu te enviei meu servo para que o restaure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para ficar, para que este envie a mim, para que o restaure um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai pêssegos, e vede que
que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará limpa. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpa, rios de Damasco melhor que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Então chegou-se a ele um dos seus servos e lhe disse: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais diz: lava-te e ficarás puro. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, exaltamos o teu nome, te glorificamos, Senhor. Fala conosco para a glória do teu nome. Podemos assentar, meus irmãos. Vocês estão me vendo direitinho aí? Estou com dificuldade para ver vocês. Falei com o pastor ali que eu fui moço e agora velho sou. Está cumprindo a minha vida literalmente. Fui moço e agora velho sou. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, que o profeta Eliseu, ele tem consigo a oportunidade de dar continuidade ao ministério do profeta Elias. O profeta Elias é uma ferramenta que Deus levanta num período de caos moral, espiritual e governamental que ocorreu dentro de Israel. Esse caos que abrangiu inúmeros segmentos de Israel iniciou-se com um matrimônio de Acabe com Jezabel. Por favor, melhora um pouquinho mais o meu microfone, por favor. Minha voz aqui assim e tal. Não sou bonito não, mas a voz é boa, né? Minha voz caprichada aí. Depois dá um abraço a vocês. Se eu conseguir te ver no fundo, dá um abraço. Estou enxergando um pouco, irmão, mas é eu que enxergo um pouco mesmo. O profeta Eliseu, ele vai substituir o profeta Elias. O profeta Elias é uma resposta de Deus à desobediência de Acabe e Jezabel. Tendo em vista que quando Acabe contraiu núpcias com Jezabel, ele deixou-se ser doutrinado por Jezabel. Esta, por vez, filha de Etibaal, que não teve filho e consagrou Jezabel a sacerdotisa. Quando ela contrai núpcias com Acabe, ela traz consigo os utensílios que ela usava para cultuar ao seu Deus e introduz em Israel o paganismo. E ainda por cima ela traz os profetas que profetizavam juntamente com a cultura do seu povo para profetizar dentro do contexto geográfico de Israel. Consequentemente, quando eles começam a ter uma dubiedade de caráter espiritual, quando Israel começa a ser contaminada pela doutrina traga por Jezabel, e o paganismo, o sincretismo religioso adentra no território geográfico de Israel, povo escolhido, povo adquirido, povo comprado pelo Senhor, Deus então vai interferir nessa falta de caráter espiritual de Israel, levantando uma resposta cujo nome da resposta é Elias, Tesbita de Gileade. Pouco se fala sobre a sua descendência, ou nada se fala sobre a sua árvore genealógica, mas o muito que se diz sobre Elias é que ele chega no território e diz: segundo a minha palavra não choverá sobre a terra. Depois que Elias diz: segundo a minha palavra não choverá, Deus, o Senhor, vai dar atenção para as palavras do profeta Elias, tendo em vista que Elias, ele tinha uma vida na presença. E Deus então vai fechar as torneiras do céu. Deus vai secar os rios.
vai parar os lençóis freáticos e a seca toma a terra. E essa seca vai causar a morte dos animais, as hortaliças, tudo quanto Israel tinha de estrutura, de mantimento, vai estragar, vai morrer, perecer, porque Deus cessou com a água, segundo a palavra do profeta Elias. Guarde isso. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você: quer ter água? Obedeça a Deus. Tem muita gente querendo ser cuidado por Deus sem obedecer a Deus. Quero que Deus cuide de mim, mas não obedece a Deus. E eu sei que às vezes essa mensagem ela é escondida por alguns pregadores, mas é uma mensagem que precisa ser verbalizada para que possamos ter essa consciência de que Deus tem um compromisso com quem se compromete com Ele. Vamos lá. Quando essa seca instaura sobre a terra, Jezabel e Acabe começam a procurar o profeta Elias, que Deus o retira devido à perseguição. E a Bíblia diz que com Acabe estava Obadias, e dividiu a terra com Acabe, e estava procurando Elias, até que Deus manda Elias se apresentar. Quando Elias se apresenta a Obadias, Obadias diz para Elias: eu sustentei os profetas que não assentaram à mesa de Jezabel na caverna com pão e água. De 50 em 50 eu sustentei com pão e água. Os que foram oposição morreram à espada. Outros converteram a doutrina de Jezabel. E outros estão escondidos na caverna, comendo meu pão e bebendo a minha água. Mas você, Elias, Acabe não suporta nem ouvir falar do seu nome. Acabe quer te matar porque você é oposição ao seu estilo de vida. E a Bíblia diz que esse Elias prontamente quer ter com Acabe e manda Obadias avisar Acabe. Quando Obadias verbaliza para Acabe que Elias está ali, Acabe vai perguntar para Obadias como é que ele está vestido, e Obadias vai dar detalhes da vestimenta de Elias, e Acabe vai entender que é Elias. E quando Acabe visualiza Elias, a primeira coisa que Acabe vai dizer para Elias: és tu o perturbador de Israel? E quando Acabe diz para Elias: você é o perturbador de Israel, Elias vai voltar com a palavra dizendo: eu não sou perturbador, mas você é perturbador, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguisse aos Balaitas. E a Bíblia diz que Elias então ele vai desafiar os profetas de Baal no alto do monte. Deus vai dar a Elias honra e vai lamber o sacrifício com fogo. Elias vai mandar que os profetas de Baal e aqueles que assentavam na mesa de Jezabel sejam executados à espada. A Bíblia diz que esse Elias passa por 3 cidades, e nessas 3 cidades que Elias passa, Eliseu vai atrás de Elias desejando o ministério que estava sobre Elias. E cada cidade que Elias passava, os profetas revelavam que Elias seria levado ao céu, e Elias dizia: calai-vos, porque eu sei que assim será. E nesta caminhada de Elias, ele atravessa Gilgal, atravessa Jericó, atravessa Betel. E quando chega próximo ao Jordão, Elias olha para Eliseu e diz: Eliseu, o que queres que eu te faça? E Eliseu olha para ele e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Eliseu queria a unção que estava sobre Elias. E a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz: dura coisa me pediste, mas se vires quando o Senhor me levar aos céus, assim te será concedido. E a Bíblia diz que quando eles atravessam o Jordão, estão caminhando lado a lado, Eliseu olha para o alto e vê carro de fogo e seus cavalos. E Elias é envolto em um redemoinho e é levado para os céus. E quando Elias está subindo, ele deixa o manto cair, e Eliseu toma aquele manto. E Eliseu agora toca no Jordão, o Jordão abre, e Eliseu se torna profeta segundo a permissão de Deus, e vai dar continuidade ao ministério que
concede Elias. E nesse ministério que Deus concede para o profeta Eliseu, ele vai ter inúmeras experiências. E entre as experiências que Deus colocou em minha alma para eu poder compartilhar com a amada igreja, quando eu estava acomodado ali ainda, Deus me disse: fale um pouquinho sobre Naamã e sobre a sua trajetória, e sobre como Naamã teve consciência da necessidade que ele tinha de se humilhar diante de Deus. Deus, o Senhor, retratou em minha mente a história desse herói, desse homem de guerra valoroso, segundo a ótica do seu governo, desse homem que tinha honrarias na Síria e que recebia continência daqueles que eram superiores e também daqueles que prestavam conta para ele. Não somente os seus soldados o reverenciavam, mas o próprio rei reverenciava Naamã. O texto vai nos dizer no verso 1 do capítulo 5 de 2 Reis: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Diante do rei, Naamã era grande. Diante do rei, Naamã era respeitado. Diante do rei, Naamã tinha honrarias. Mas a Bíblia vai começar a descorrer quem é o sujeito e o que envolve a vida dele, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Eu quero que você entenda que Naamã só era o que era porque Deus havia usado Naamã como ferramenta de açoite contra os povos que levantaram contra o Senhor. E é por isso que Naamã tomou evidência, porque Deus decidiu usar a vida de Naamã nesse propósito, assim como usou a vida de Nabucodonosor. E ela diz que esse Naamã galgou posição, galgou honra, e diante do rei da Síria ele era muito grande, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão homem valoroso. Outra coisa, Naamã, ele tinha um valor esplêndido para a Síria, para o rei, para o seu povo. Era um homem importante. Ele tinha consigo as suas prerrogativas, ele tinha consigo as suas honrarias. Naamã tinha medalhas, quem sabe? Naamã tinha troféus. Naamã tinha uma espada diferenciada, quem sabe posta em um quadro. Quem sabe talvez Naamã tinha sobre os seus ombros divisas diferenciada. Quem sabe quando Naamã saía pelas ruas da Síria, os demais soldados prestavam continência e alguém prestava reverência, porque por ele Deus dera livramento aos sírios. Através da espada de Naamã, Deus deu vitória para a Síria, e o rei tinha Naamã como uma ferramenta, estratégia para executar os seus inimigos. Mas a Bíblia vai dizer que, sendo quem ele era, ele trazia consigo uma lepra. Ele era leproso, herói mas leproso, herói mas doente, herói mas com a enfermidade, herói por fora mas doente por dentro. Feche seus olhos. Naamã tinha uma capa que escondia a sua enfermidade, que escondia o seu problema. Naamã era bem sucedido na rua, mas vivia excluído em casa. Naamã não podia deitar com a esposa, porque a lepra pulava para ela. Naamã não podia comer no copo, tomar no copo dos filhos, porque a lepra pulava para eles. Naamã não podia comer na colher que a filha ou que o filho comia, porque a lepra pulava. Naamã vivia ovacionado na rua e era desprezado em casa. Naamã vivia aplaudido na rua, mas era solitário em casa, porque a lepra lhe privava de gozar da comunhão familiar. Ele era herói lá fora, mas doente em casa, herói na rua, mas frustrado em casa. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas da porta para fora, elas vivem uma vida de sucesso, mas da porta para dentro elas estão fracassadas. Nós estamos vivendo uma época que se vende uma imagem de sucesso no mundo globalizado, mas quando deita na cama é deprimido, deprimida, oprimido e oprimida. Nós estamos vivendo uma época da falsa propaganda. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas dizem ser o que não é, e que estão guardando consigo uma vida de fracasso, mas postando uma vida de sucesso. Só que essa noite eu quero declarar que Deus entrará na intimidade, na particularidade. Onde ninguém mexe, Deus mexerá. Onde ninguém entra, Deus entrará. Onde
onde ninguém toca, Deus tocará. E aquilo que é oculto e escondido, mas que te impede de ser honrado diante de Deus, será removido para a glória do nome dele. E tu adorarás a Deus com liberdade, em nome de Jesus. Vem comigo, por favor, vamos lá. Naamã era chefe do exército da Síria, porém leproso, trazia consigo uma enfermidade. E a Bíblia vai dizer no verso 2: e saíram tropas da Síria da terra de Israel, e levaram preso uma menina. Quando a Síria saiu do território geográfico de Israel, depois de queimar as casas, tombar os carros, matar soldados, atear fogo em lavouras, quando eles estão saindo com suas carruagens, alguém diz: pega aquela menina, coloca na gaiola, leva presa para a Síria. E a Bíblia diz que essa menina foi levada para a terra da Síria, cativa. Verso de número 2: e saíram tropas da Síria da terra de Israel, e levaram preso a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina vem presa, levada de Israel para a Síria. E dentro da casa de Naamã, o herói de guerra, ela começa a fazer os afazeres domésticos. Está lavando copo, limpando casa, forrando cama, cuidando de tudo quanto lhe era dado por tarefa naquela casa. Só que a menina começou a perceber que a sua senhora tinha colar de pérola, mas não tinha brilho nos olhos. Tinha bolsa importada, mas não tinha alegria na alma. Fecha o teu olho, por favor. Tinha carruagem cara, mas não tinha prazer de sair na rua. Oh glória, oh glória. Tinha dinheiro na conta, mas não tinha alegria. Oh glória, aleluia, aleluia. A menina começou a perceber que a sua senhora, ela comia do melhor, oh glória. Colocava a comida no prato, tinha o melhor corte da carne, o melhor talher, a melhor louça. Só que quando eu colocava a comida, não tinha apetite, não tinha prazer. A cama era uma cama boa, oh glória, aleluia. Colchão grande, só que ela deitava e não dormia, aleluia, aleluia. Ela tinha consigo as melhores especiarias para tomar banho, para se banhar, só que ela não tinha prazer em se produzir, porque aquela senhora conquistou o que o dinheiro dava. Mas tem coisas que o dinheiro não consegue conceder, tem coisas que o dinheiro não vai dar, o dinheiro não vai realizar. O que Deus quer que você entenda aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo, é que o dinheiro compra casa, mas não compra família. O dinheiro compra comida, mas não compra apetite. O dinheiro compra coma, mas não compra o sono. O dinheiro compra carro, mas não compra alegria. O dinheiro te dá colega, mas não te dá amigo. O dinheiro pode até te dar companheiro para comer carne, mas o dinheiro não te dá alguém que vai carregar o teu fardo, carregar a tua dor. O que Deus quer que você entenda, que tem coisas que são inegociáveis, que não dá para pagar, que não dá para comprar, aleluia. E é isso que a mulher de Naamã, ela está morando em uma casa bem estruturada, ela tem uma empregada, aleluia, ela tem colar de pérolas, ela tem uma boa roupa, ela tem uma boa comida. Só que aquela mulher não tem paz, porque tem coisas que o dinheiro não compra. Fecha os seus olhos. Não adianta você vender o teu time, correr de um lado para o outro. Tem coisas que o dinheiro não vai comprar. Do que adianta ganhar $1 milhão e perder a família? Fecha os seus olhos. Do que adianta juntar dinheiro aqui e comprar terra onde você morava, comprar gado onde você morava e perder os seus filhos? Melhora o meu som, por favor, obrigado. Eu estou vindo de uma jornada muito grande de pregação e ainda pretendo pregar mais um pouco. Eu fui moço e agora velho eu sou. Mas mesmo na minha velhice eu quero oferecer o meu melhor. Viu como é que meu cabelo tá igual um algodão de branco? Tá vendo? Quando você me conheceu em Patinho, não era branco assim não. Alguns fios aqui é seu também. Bora lá. O dele tá ficando mais branco que o meu, pode ir. A estrutura que cercava a mulher de Naamã não podia dar a felicidade que ela precisava. Feche seus olhos. Tem coisas que o dinheiro não vai te conceder. E a pior coisa que tem é quando a pessoa troca
aquilo que é fundamental por aquilo que é passageiro. Abraçou o mundo, tem sucesso em tudo, mas perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a esposa e pior que tudo, perdeu a comunhão com Deus. Vem comigo, por favor, vamos lá. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela, essa sua senhora: tomaram meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. O interessante é que ela está cativa, ela está presa, ela viu a sua terra ser devastada, ela percebeu que os carros foram tombados, os cavalos foram mortos, lavoura queimada. Ela sabia que ela tinha sido levada cativa. Um crime de guerra ocorre porque ela foi tirada do seu contexto geográfico, social, e inserida dentro de um outro contexto. Ela é uma prisioneira de guerra. Só que mesmo estando presa, ela quer que alguém seja liberto. Olha que natureza dessa menina, que natureza tremenda. Mesmo tendo sofrido perdas por intermédio daquele homem que liderava um exército, as perdas que ela sofreu não criaram nela uma cauterização a ponto dela desejar pagar o mal com o mal. Mesmo tendo recebido o mal, ela está liberando uma palavra de vitória. Ela está liberando uma palavra de sucesso para quem lhe provocou dor. Aleluia. E é isso que mexe com a minha alma. Como é que pode alguém sofrendo liberar uma palavra de vitória para quem lhe causou sofrimento? Glória. Como é que pode alguém estando angustiado liberar uma palavra de bênção para quem lhe gerou angústia? Como é que pode alguém que está no cativeiro liberar uma palavra para alguém que lhe arrancou da sua terra, do braço da sua família, e introduziu em outro contexto geográfico? Só sendo cheio do Espírito de Deus. O que Deus quer que você entenda, que aquilo que te ataca por dentro, por fora, não pode contaminar o que está dentro de você. Os ataques que estão ocorrendo por fora não podem contaminar o que está dentro, porque de dentro de você flui um rio de águas que dá para a vida eterna. E esta água não pode ser conturbada, agitada pelos problemas que você está sofrendo na sociedade. Independente do açoite que você está sofrendo, continue dizendo que Deus é Senhor, oh glória. Independente de quem está batendo em ti, continue liberando palavra de vida para que o nome de Deus seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Ela está sofrendo, mas a fonte não foi contaminada. Você está entendendo? Ela está presa, está cativa, mas as lutas externas não conseguiram contaminar o que estava dentro dela. E ela abriu a boca e disse: há esperança para o leproso. Aleluia. Há esperança para o leproso. Feche seus olhos. Você é capaz de mostrar o caminho para a cura, de cura para quem te feriu. Você é capaz de mostrar caminho de cura para quem promoveu uma ferida em você, oh glória. Você é capaz de dar remédio para quem te feriu, oh glória. Aleluia. Aleluia. Você é capaz de liberar caminho de vida para quem deseja tua morte, oh glória. Feche seus olhos, aleluia. Você é capaz de usar uma ferramenta diferente da ferramenta dos seus inimigos, oh glória. Ou você paga o mal com o mal, oh glória. Quem é você, oh glória? Você é aquele que coloca lenha para que o fogo encandeça? Ou você está daquilo que o Provérbios diz: não havendo lenha, cessa-se o fogo, e não havendo maldicente, acaba-se a contenda. Quem é você? Você é apagador de chamas, ou você é promovedor de incêndio? Você é alguém que abafa e acaba com o fogo da contenda, ou você é alguém que espalha e gera uma confusão? Eu quero profetizar que de ti emana longanimidade, de ti emana benignidade, de ti emana mansidão, domínio próprio. Eu quero declarar que mais que ser cheio do Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito, porque sendo cheio do Espírito, oh glória, quem é cheio é conhecido por aquilo que faz na casa, oh glória. Alguém cheio do Espírito Santo profetiza,
Alguém cheio do Espírito Santo prega. Alguém cheio do Espírito Santo revela. Alguém cheio do Espírito Santo cura. Só que alguém que tem o fruto do Espírito, glória. Ele pode não ter evidência, mas ele tem essência, glória. Ele pode não ter aplauso, mas ele tem fundamento. O que Deus quer que você entenda é que tem muita gente profetizando e pouca gente liberando perdão. Tem muita gente revelando e muita gente com amargura no peito. O que adianta revelar e ter mágoa, profetizar e ter ressentimento, pular, cantar, rodar e ter angústia, desejar o mal, pagar o mal com o mal? A cruz é maior que isso. A cruz é poderosa para te ensinar a perdoar. A cruz é poderosa para mudar a tua conduta. Evangelho que não gera mudança não é evangelho. Evangelho que não gera mudança não é evangelho. Ela está cativa. Ela foi ofendida, foi magoada. Ela viu o seu povo sofrendo ao fio da espada. Só que as coisas que aconteceram ao redor dela não conseguiram mudar o interior dela. Ela não se deixou ser contaminada por tudo que fizeram os sírios na terra de Israel. Ela conseguiu liberar uma palavra e dizer: tem cura para o leproso. Eu sei onde tem a cura. Olha o que o texto vai dizer. Só que o maior problema de Naamã não era a lepra. O maior problema de Naamã aqui não é a lepra. Vem comigo, por favor. Vocês falam mais baixo, assim, tal. Se vocês pregam assim, porque Naamã, tal. E hoje eu sou mais deixa o som bom aí, né? Deixa eu dar uns gritos aqui. Daqui a pouco vocês estão livres disso. E disse esta sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Era profeta, não era picareta, tá? Era profeta. E toda vez que eu falo de Eliseu, eu gosto de falar de 3 mulheres que passaram no ministério de Eliseu. 3 mulheres. A primeira mulher que passa no ministério do profeta Eliseu, aquela mulher que estava endividada. Ela disse: o meu marido, teu servo, temia a Deus, e ele morreu, e agora os credores estão aí para poder levar os meus filhos para serem escravos. Eliseu diz: o que tinha de fazer? O que tem em casa? Ela diz: eu tenho, nada tenho, a não ser uma botija com resto de azeite. Ele disse: vai, pega vaso vazio emprestado num pouco, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos e deita o azeite. Eliseu não desprezou a viúva endividada. Primeira coisa. Depois Eliseu está passando em uma região da cidade, e uma mulher vai acolher o profeta Eliseu. Uma mulher rica. E ela vai dizer para o marido: vejo que esse homem que passa por nós todos os dias, ele é um santo homem de Deus. Sabe por que ela falou isso? Porque tem como ser homem de Deus não ser santo. Só que Eliseu é um pacote completo. Ele é homem de Deus e ele é santo. Porque ser homem de Deus é uma escolha divina. Agora ser santo é uma opção de vida. Guarde isso, tá? Ser homem de Deus é uma escolha divina. Agora ser santo é uma opção de vida. Porque para o ministério Deus escolhe. Agora escolher viver para Deus é uma opção do homem. Tem muita gente que é usada por Deus, mas nega a Deus com a sua conduta. Porque Deus o escolheu para um ministério específico. Porque é Deus que chama. A questão de altar, de ministério, não é algo que se deve barganhar, negociar. Se Deus não apontar e levantar, não tem homem que levanta o outro homem.
Está claro isso em Efésios, que é Ele mesmo que chama uns para apóstolos, outros para profeta, evangelista, doutores, pastores, mestres, com o fim do aperfeiçoamento do santo e edificação da igreja. Ele que chama. E é claro, diz que é o mesmo Deus que subiu aos céus, aquele que desceu a extremidade da terra, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então uma coisa é ser escolhido por Deus para fazer a obra, e outra coisa é fazer a obra em santidade por amar a Deus. A mulher de Sunem diz: veja que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E Eliseu era tão santo homem de Deus que aquela mulher falou assim: façamos um quarto para ele aqui. O marido não brigou com ela. Sabe por quê? Porque o marido viu que a conduta de Eliseu era boa. Então Eliseu não desprezou a viúva, não explorou a empresária. Já viu gente que não pode ver empresário que explora? Fecha o teu olho, por favor. Já viu gente que pisa em ovos com quem é rico e maltrata quem é pobre? Fecha o teu olho que eu vou tua cabeça. Já viu gente que trata bem quem tem e despreza quem não tem? Profeta Elias, ele não desprezou a viúva. Já viu gente que despreza a viúva, despreza o órfão. Despreza o necessitado. Mas se chega alguém com um colar de ouro, só que tem muita gente que tem colar de ouro, mas é leproso, tá? Tá doente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Eu não sei se a recíproca é verdadeira. Estou chegando agora aqui nos Estados Unidos para incomodar um pouco. Deus vai incomodar lá do outro lado. Não tem incomodar lá. Vocês acreditam que eu tenho um convite para o Japão em fevereiro? Vou incomodar lá no Japão. Lá no Japão, xingar o povo lá. Deus falou: vai lá e xinga esse pra mim. Eu falei: tá bom, vou lá xingar. Xinga adúltero de adulto. Eu falei: comigo mesmo. Então tem um pouquinho de paciência comigo, tá? Eu ainda estou me adaptando, ainda não vou acostumar, vou aprender. Vamos lá. Ele não desprezou a viúva pobre. Ele não explorou a empresária rica. E ele não cantou a novinha. A viúva pobre, ele disse: vai lá, pega vasos vazios, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite e coloca a parte e os vasos estiverem cheios, glória. E a mulher foi debaixo da palavra do homem de Deus e assim fez. E o azeite multiplicou na botija, porque a palavra saiu da boca do homem de Deus. A empresária rica, quando viu o profeta, falou: veja que ele é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um quarto sobre o muro, coloquemos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um cântaro. E quando ele vier aqui, ele há de comer pão, oh glória. E o profeta começou a procurar: será que ela quer que resolva alguma coisa com o rei, com o governador, com alguém? E o seu moço diz: eu vi que ela não tem filho. E ele chamou e disse: terás um filho, oh glória, aleluia. E aquela mulher gerou um filho, segundo a palavra do homem de Deus. E certa feita ele estava no monte orando, aleluia. Aquela mulher viu que a criança havia morrido, e ela está indo ao encontro do homem de Deus. Ele mandou o seu moço ir, e o moço correu ao encontro da mulher e disse: vai bem na tua casa? Ela olhou e disse: vai bem na minha casa. Por que ela disse como o moço de Elias, de Eliseu, que ia bem na sua casa? Dizendo: eu não vou contar os meus problemas para quem não tem solução para eles, oh glória. Eu não vou mostrar minha ferida para quem não tem remédio. Eu não vou ficar desabafando no Instagram, desabafando no Facebook, jogando indireta nos meus status. Eu não preciso da agulhada. Eu resolvo o meu negócio com quem tem intimidade. Eu resolvo o meu negócio é com Deus, aleluia. A Bíblia diz que o moço correu e falou: vai tudo bem com teu marido? Ela diz: vai bem com o marido, aleluia, aleluia.
O homem corre, aproxima dela e diz: vai tudo bem com teu filho, o menino morto. Aleluia. Ela olhou para ele e falou assim: vai tudo bem com o meu filho. Feche os seus olhos. Pare de reclamar com a terra e conte o teu problema para os céus. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Feche os seus olhos, feche seus olhos. Pare de falar no salão, oh glória, na manicure, no pedicure, oh glória, arrumando o cabelo e desabafando, falando a vida para quem não tem temor de Deus. Para de contar a tua vida para aquela pessoa que não é crente, que é mais fraca que você na fé. Para de gerar escândalo. Retenha a tua boca, freie os teus lábios, mantenha a tua língua na boca. Somente ore, porque Deus é Senhor e fará um milagre na tua vida. Largue a ansiedade, a inquietação. Aquieta-te e sabei que o Senhor é Deus, e sereis exaltado entre as nações, e sereis exaltado sobre os povos. Não desprezou a viúva, não explorou a empresária e não cantou novinha. Por que ele não cantou novinha? Porque a novinha deu testemunho dele. Falou: lá tem um homem de Deus. Sabe o que a novinha está dizendo? Ele não está no Instagram me cantando, não está me mandando zap de madrugada. Fecha o teu olho, por favor. Eliseu nunca curtiu minha foto nas redes sociais. É isso que ela está dizendo. Eliseu nunca me mandou mensagem no direct. Eliseu nunca me elogiou, fala do meu perfume, do meu cabelo. Eliseu manteve a distância de segurança. Eliseu tinha tanto equilíbrio que ele podia conversar com a mulher olhando nos olhos sem desejar cometer adultério com ela. E eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração de homens, oh glória, sobre os altares do Brasil, oh glória, oh glória, do mundo, oh glória, aqui nos Estados Unidos, que não vão contaminar as suas mãos, oh glória, que não vão contaminar as suas mentes, oh glória. Eu quero profetizar, oh glória, que haverá em nós um temor diferenciado, que não nos envolveremos com aquilo que fere a santidade de Deus. A Bíblia diz que todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas aquele que prostitui, pastor Elias, ele peca contra o próprio corpo. Interessante, eu já estou aqui mesmo, vou falar. O interessante é que esse desvio de caráter é algo terrível. Lembra quando Judá desceu e tomou sua por esposa, lembra isso? E gerou filhos. E a Bíblia diz que Tera casou com Tamar. Morreu melhor dizendo. Morre. Ele dá Onã para Tamar. Onã, com desvio de caráter, coabita com Tamar e joga o sêmen na terra. Deus matou Onã. Judá tem que dar Selá para Tamar, para dar descendência a porque era o costume do levirato. A lei do levirato é a consciência dos anciões do arraial. E olha o que a lei do levirato vai fazer. A Bíblia diz que Tamar percebe que se ela não é dada, Tamar então fica chateada com Judá. Judá está em Siquém cuidar dos seus rebanhos. Tamar então veste uma roupa diferente. Veste uma roupa que vai gerar a concupiscência dos olhos. Veste uma roupa que vai gerar lascívia. E o que é lascívia? Lascívia é quando o seu corpo projeta cobiça. Isso não é uma questão de ser assembleano, ser a Deus e amor, ser da metodista. É uma questão de ter caráter, de ser crente, de saber que a igreja é santa, de saber que Deus é santo. Vestimenta não é doutrina, vestimenta é vergonha, é pudor. Tamar vestiu uma roupa atrativa, assentou na beira do caminho. Judá está indo para cigar. Judá achou que era uma prostituta, desvio de caráter. Judá então entrou em Tamar, coabitou com ela, teve coito com ela. Na hora de pagar não tinha como. Não tinha carneiro, não tinha cabrito, porque ele não subiu com aquela finalidade. Ela falou: então me dá seus objetos. Olhe para cá, olhe para cá. Me dê seus objetos. Ele deu o lenço, ele deu o selo, ele deu o cajado.
Judá subiu, mandou alguém vir pagar a tal prostituta. Alguém veio e não tinha ninguém lá. E alguém disse: aqui não tem prostituta no caminho. Olhe para cá, por favor, rapidamente. Quais são os objetos que ele deu, Juarez? Ele deu lenço. Sabe o que é lenço? Sensibilidade. Tem muita gente que já perdeu lenço. Chora por causa do Lincoln, mas não chora por causa de Jesus. Feche os seus olhos, porque papai está aqui. Aleluia. Feche os seus olhos, porque papai está aqui dentro. Aleluia. Gente que atravessou pelo deserto para poder entrar aqui, mas não renunciou ao adultério para poder entrar no céu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Gente que pagou coiote, irmão, está aqui, está realizando sonho, mas não luta contra a prostituição, não luta contra a imoralidade. Lutou para entrar aqui para ter prosperidade, mas não luta para entrar no céu, para ter vida eterna. Pasme, eu não posso negociar minha mensagem. Eu estou debaixo de um compromisso. O céu é para quem obedece a palavra de Deus. Primeira coisa que fez: negociou, entregou o lenço, perdeu a sensibilidade. Sensibilidade, lenço simboliza sensibilidade. Segunda coisa, entregou o selo. O que é selo? Aliança. Rompeu o pacto. Tem gente que perdeu o lenço. Tem gente que entregou o lenço, não tem sensibilidade, e rompeu a aliança por causa de um prazer. E entregou o cajado. Sensibilidade, aliança e autoridade. Feche seus olhos. Se você deitar no caminho, tu vai perder o lenço. Se você deitar no caminho, tu vai perder o selo. Elemácia. Se você deitar no caminho, vai perder a autoridade. Aleluia, aleluia. E não adianta depois tentar falar que tem, porque Deus perdoa, mas o povo não esquece, glória. O que você quer dizer, Juarez? Eu quero dizer que não se derrama o vinho novo no odre velho, para que o odre não se rompa e se perca todo o vinho, mas se derrama o vinho novo no odre novo, para que o vinho e o odre se envelheçam juntos. O que Deus quer que você entenda, que é melhor fugir do pecado. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz: fugir da aparência do mal, da aparência. A sua aparência foge. O que aconteceu com Judá? Passou um tempo, Judá está no arraial. Alguém diz: Tamar está grávida. Judá, no senso de juízo, falou: traz Tamar para cá, porque ela prostituiu, ela adulterou. Lembra Tamar? E o segundo costume do arraial: apedreja Tamar fora do arraial até a morte. Aí Tamar levanta, abre a sacola e diz: o pai da criança uma hora vai ser revelado, tá? Ele é para a face. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Manda, manda, canda. Alamachanda, manda, canda. Andaramakalamachanda, manda, canda. Duramanacalácia, lamanakalamachanda. Andaia, canda, manakalamachanda, macalassuia. Uma hora vai ser revelado, uma hora vai ser jogado para a luz, uma hora virá à tona, oh glória. Uma hora Deus joga luz naquilo que é treva, oh glória, e faz ser visto aquilo que está escondido. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão, esse nunca prosperará. Talvez não é o que você queria ouvir, mas é o que Deus está mandando gritar, que essa noite, uma hora a luz dissipa as trevas, e o que está oculto é revelado para a glória do nome de Deus. Judá diz: Tamar prostituiu, Tamar pecou. Tamar falou assim: o pai da criança é o dono do lenço, é alguém que não tem sensibilidade. O pai da criança é o dono do selo, é alguém que não tem aliança. O pai da criança, alabrava sérga, é o dono do cajado, é alguém que não tem autoridade.
Só que essa noite eu profetizo que nem o lenço, nem o selo, nem o cajado ficará para trás, oh glória. Essa noite eu declaro em nome de Jesus Cristo que o revestimento vem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Essa noite eu declaro que a vigilância será triplicada, da minha parte, da tua parte, da nossa parte, para que possamos prosseguir com autoridade, falando o que Deus manda, como Ele manda, para que o nome dEle continue sendo glorificado por intermédio da nossa vida. Vem comigo, por favor, vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Acho que já está com a hora de acabar, né? Vamos lá. Mas voltando daqui para o sujeito, que eu disse que pior que a lepra, ele tem algo pior que a lepra aqui. Eu vou te mostrar rapidamente. Ai, vamos lá. E disse essa sua senhora: tomaram meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Então, por que a novinha deu testemunho dele? Porque ele nunca fez nada errado. Porque ela sempre viu ele como um homem diferente. Ela falou: lá tem um homem de Deus. Ele não parece, ele é um homem de Deus. Você precisa entrar e sair, irmão, com testemunho de crente. Você precisa entrar e sair com testemunho de crente. Não ganhe nada material, mas mantenha um testemunho de crente. Dê um bom testemunho. Vamos lá. Então entrou Naamã e contou ao seu senhor, e contou para o rei da Síria. Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Ele falou: tem esperança para mim. A menina falou que tem jeito de eu ser curado. Então o rei da Síria disse: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas festivas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã meu servo para que o restaure da sua lepra. Esse é o conteúdo da carta. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes. Sabe o que o rei fez? Ele entendeu que o poder dele é da terra. Ele entendeu o lugar dele. Sabe qual é a pior coisa que tem? É gente que não sabe o lugar dele. Fecha teu olho. Você manda na empresa, quem manda na igreja é Deus. Fecha os seus olhos. No quartel você é polícia, aqui dentro você é ovelha. No consultório você é médico, aqui dentro você é ovelha. No seu escritório, na beira do teu divã, você é psicólogo, aqui você é ovelha. Lá na sua empresa você é o trabalhador, tem a sua empresa, aqui dentro você é ovelha. Não tente mexer onde Deus não te mandou mexer. Igreja não é extensão do teu trabalho secular, da sua empresa, dos seus negócios. Igreja é casa de Deus. E sabe o que acontece? Na casa do Pai, Ele coloca para administrar quem Ele quer. Na sua empresa, você coloca quem você acha melhor. Na casa de Deus, Ele levanta quem Ele acha. E não é o melhor, Ele levanta quem quer servir. Ele não levanta o perfeito, Ele aperfeiçoa quem Ele levanta para trabalhar para Ele. Vamos lá. E o rei de Israel, ele entendeu o lugar dele. Ele entendeu: eu sou rei aqui na terra, mas o meu poder é limitado. Você consegue entender que seu poder é limitado? Você consegue entender que tem coisa que você não pode fazer? Vamos lá, para a gente poder finalizar, vocês ficarem livres de mim. Isso aqui é leite? O que é isso aqui? Uai. Vamos lá. Achei que era leite. Ou então queijo em líquido. Falei: já é queijo. Queijo no estado líquido. Bom demais. Quem dera, né? Se tivesse queijo para beber no lugar. Eu ia andar com uma chupeta de queijo na mão. Quem gosta de queijo aqui?
maravilha. Só quem é mineiro sabe o que eu estou dizendo aqui, irmão. Principalmente da região da Serra do Canastro ali, ó. Cerro. Deixa eu andar com uma chupeta desse tamanho. Só... Bora lá, vem comigo. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei meu servo Naamã para que o cure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu. Sou eu. Olha, ele não falou eu sou. Ele falou sou eu. Percebe que está invertido aqui? Ele não disse eu sou. Ele disse sou eu. Porque eu sou, só um é. Está lembrado? Só um é o eu sou. Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que se envie a mim, para que eu restaure um homem de sua lepra. Pelo que deveras notai péssimos, que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que Eliseu, homem de Deus, eu acho lindo isso, Eliseu, homem de Deus. Eliseu não era do sistema, ele era de Deus. Eliseu não era da cúpula, ele era de Deus. Eliseu não era um tipo de pregador que pregava uma mensagem numa igreja pequena e na igreja maior mudava a mensagem para agradar o povo. Eliseu não era o tipo de pregador que mudava o seu cunhão profético de acordo com o público, com as condições financeiras. Eliseu não era um hipócrita. Ele era um homem de Deus. E homem de Deus não prega impressionado com aquilo que os homens têm nas mãos. Ele prega preocupado com a alma que o homem tem. Vem comigo, por favor, para me finalizar. Sucedeu, porém, que ouviu Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou suas vestes e mandou dizer: por que rasgar as suas vestes? Deixai-o vir a mim. Eliseu falou: eu chamo a responsabilidade. Deixa ele vir aqui, traz ele aqui. Eliseu chamou. Eliseu tipifica uma igreja que não tem medo de adversidade. Uma igreja que não entra em crise junto com a crise, mas que parte para a oração. Deixai vir a mim, saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã. Quem é que veio? Quem chegou? Veio, pois, Naamã com seus cavalos, plural, e com seu carro. Então Naamã tinha um carro com vários cavalos, era uma carruagem. E onde é que Naamã parou? A porta, crase no ar. Toda vez que o ar está craseado, a frase termina no feminino, então tem um objeto indireto à frente. Ele parou à porta. O que Naamã quer aqui? Ele quer impressionar. Ele já chegou ostentando, leproso, mas ostentando, doente, mas ostentando. Deu uma cantada de pneu na porta do profeta Eliseu. Parou. Os cavalos, sangue puro, machador. Umas rodas bonitas rebaixadas da Síria. Freou na porta do profeta. Sabe o que é interessante? Se Naamã, o leproso, parasse na porta de muitas igrejas aqui hoje no Brasil, ou talvez aqui nos Estados Unidos, Naamã seria abraçado e alguém diria: vem para cá, vamos lá para o altar, leproso. Vamos lá, vou te consagrar um ministério. Vou te dar um cargo. O importante é que você está conosco aqui. Sabe por quê? Porque Naamã chegou chegando. Só que onde Naamã chegou tinha um sujeito vacinado. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, guarde isso, e com seu carro, cavalos no plural e carro no singular, e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu nem saiu da porta. Eliseu não foi lá pagar de anfitrião. Eliseu não foi lá na porta bajular Naamã.
Eliseu não foi lá ver, ô seu Naamã, herói da Síria, o rei mandou você aqui, entra aí, rapaz, senta aí, eu vou colocar a mão em ti, vou te revelar o seu problema, vou revelar sua identidade, seu CPF, seu sítio de eleitor, o chassi do seu carro. Não. Naamã parou na porta. Eliseu estava tomando um tereré e continuou lá sentado. Estava assando um queijo no garfo, a trempe do fogão. Naamã parou, continuou comendo queijo. Alguém falou, Naamã está aí fora. Ele falou, tá. Continuou lá. Naamã parou o carro. Eu imagino Naamã parando o carro, pastor Amanda. Abre-se um tapete vermelho, alguém toca uma buzina, o arauto, e alguém diz, está entre vós Naamã, general do exército, rei da Síria, homem grande diante do seu Senhor e de valor inigualável, porque através de Naamã obtemos inúmeras vitórias, e até aqui em Israel nós passamos com autoridade e com poder, e hoje está entre vós Naamã. E quando abre o tapete, Naamã desce com sua panca, com a cabeça erguida, na porta do profeta Eliseu. E ele já desce e diz, coloca os presentes para fora, ô glória. Coloca as mudas de roupa, coloca a prata, coloca o ouro, que daqui a pouco o homem vem, ô glória. Colocou a montoeira de presente, ô glória. Só que quem tem presença não se vende por presente, ô glória. Quem tem presença não se vende por presente, ô glória. O que Eliseu está dizendo é o seguinte, com presente ou sem presente, vai ter que mergulhar na lama para receber milagre para a glória de Deus. Amontoaram os presentes na porta. E olha o que aconteceu. Rapidamente, já estou finalizando minha oportunidade. Então Eliseu lhe mandou mensageiro dizendo, vai-te e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará limpa e ficarás puro. Eliseu nem saiu para olhar Naamã. Eliseu não foi dar ibope para o leproso. Pare de aplaudir leproso. Feche seus olhos. Pare de dar corda para leproso. Feche seus olhos. Você sabe que ele está doente e você continua chamando ele para pregar? Feche seus olhos, por favor. Você sabe que ela está doente, você continua chamando ela para pregar, porque ela traz gente. Ela traz gente, mas deixa a lepra, viu? Fecha seus olhos, fecha seus olhos, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Ela traz gente, mas deixa a lepra, glória. Traz muita gente, mas deixa a lepra da rebelião, a lepra da insubmissão, a lepra da sensualidade. Não traga, não traga, não traga. Ô glória, ô glória. Chama fulano, porque fulano atrai gente. Atrai gente, mas canta a mulher dos outros. Atrai gente, mas toma cerveja. Atrai gente, mas toma uísque, ô glória. Atrai gente, mas vê pornografia. É leprosa, doente. Oh glória, aleluia. É melhor ter um Eliseu cheio de Deus que ter um leproso contaminando o arraial. É melhor a verdade com Deus que a mentira na mesa, assentado com o diabo, tendo comunhão com o inferno. Eu profetizo que a noiva não come mexido, a noiva come maná que vem de Deus. Naamã está na porta. Eliseu não saiu para fazer propaganda para Naamã. Vamos lá. É tremendo. Então Eliseu lhe mandou mensagem dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás puro. Porém Naamã muito se indignou. Ele ficou com raiva. Sabe por quê? Porque Naamã estava acostumado a comprar todo mundo. Feche seus olhos. Só que chega uma hora que você vai encontrar alguém que não se vende. Fecha teu olho, por favor. Só que chega uma hora que você vai encontrar alguém que vai comer através do corvo, mas não vai vender os seus princípios. Vai ter dores, vai ter dificuldades, mas não vai vender os seus princípios. Não vai negociar os seus valores, oh glória. Feche seus olhos.
Chega uma hora que você vai encontrar alguém que vai colocar o dedo na ferida e não vai tirar enquanto o excremento não sair. Vai ficar cutucando a ferida, até que a ferida seja limpa, para que o medicamento seja aplicado. Porque aplicar remédio em ferida que não foi espremida não gera cura. Só que essa noite eu declaro que não haverá granguena na igreja de Cristo. Haverá cura para a glória do nome dele. Essa noite eu profetizo que você não está aqui em uma reunião, é um encontro. Você não veio aqui no entretenimento. Você não está perdendo o seu time. Você está aqui investindo nos céus. Essa noite eu declaro que quando você entra das portas para dentro, você não entra para cumprir uma tabela, para dar uma satisfação para o homem. Você entra aqui porque a presença de Deus é na casa, porque o Senhor é o teu dono, porque Ele é o oleiro e tu és, e nós somos o vaso de barro nas mãos dele. Você entra aqui porque Ele é o restaurador, o renovador, o curador, o levantador, o edificador, o sarador, o purificador. Ele é o Deus que te levanta do pó e da cinza e te faz assentar com os príncipes. Você entra neste lugar sabendo quem Ele é. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Jessé, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Elohim, o El Shaddai, Ele é o Adonai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, Ele é o ressurreto, imaculado, que voltará nas nuvens para arrebatar a igreja. Ele é Deus. Você entra com essa ciência, com essa cosmovisão de quem Ele é. Você não entrou num lugar para fazer um show, nem para ver um show. Você entrou aqui porque a presença de Deus está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Já estou finalizando a minha rica oportunidade. Porém, Naamã muito se indignou. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado a ter bajuladores, paparicadores. E agora ele encontrou alguém que não vai paparicar, mas que vai falar a verdade nua e crua. Vai se lavar na lama para ser curado da lepra. Agora, olha a doutrina que estava impregnada na mente de Naamã. Olha o que Naamã pensava. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Ele tinha uma opinião formada. Ele achou que Eliseu era mais um bajulador. Pastor, Naamã já estava com a opinião formada. Eu dizia comigo no subconsciente: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele falou assim: eu pensei que ele ia sair, ficar em pé na minha frente, levantar a mão para o céu, invocar o nome de Deus, botar a mão no leproso e me curar. Ele tinha consigo uma opinião formada. Ele achou que Eliseu era mais um que ia paparicar ele pela posição que ele ocupava. Feche os seus olhos. Só que Deus não quer saber da ocupação que você tem. Deus quer saber da conduta que você leva. Deus não quer saber das prerrogativas que tem sobre os seus ombros. Deus quer saber se o seu nome está no livro da vida. Deus não quer saber se você é o bispo, apóstolo, arcanjo, o querubim da igreja. Se você é filho do apóstolo, do discípulo maior, do quarto, da quinta pessoa. Deus quer saber se você anda na presença dele. As prerrogativas da terra não podem mexer com o céu. Está entendendo? Finalizando. Porém, Naamã muito se indignou, vou repetir. E se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o leproso e o restaurará. Não são porventura Abana e Farpas, rios de Damasco melhor? Orgulhoso. Além da lepra, ele era orgulhoso. Ele diz: lá, tudo que tem lá é melhor que está aqui. Não poderiam me lavar lá e ficar purificado? E voltou e se foi muito indignado. Só que eu quero profetizar que quando o orgulho chegar no teu peito,
Deus vai colocar alguém igual o moço de Naamã para te orientar a tomar a medida certa. Esse moço, para mim, ele tem um papel maravilhoso, porque ele vem e diz: então chegou-se a ele um dos seus servos e disse: meu senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura não faria? Tem gente que prefere pagar que confessar pecado. Fecha o teu olho, por favor. Meu Deus. A pastora disse: meu Deus. Fecha o teu olho, por favor. Tem gente que prefere dar uma oferta gorda para os reveladores que reconhecer que está em adultério. Tem gente que prefere dar uma oferta grande para os profetas que tem por aí, correto? Que confessar que está dormindo com o namorado, com a namorada. Tem gente que prefere dar o relógio, dar o telefone quando abre o lençol, dar anel, dar brinco, que se humilhar diante de Deus. Só que Deus está dizendo para alguém que essa noite: eu não quero nada que a traça e a ferrugem corrói. Feche seus olhos. E o que o ladrão arromba e rouba. E você pergunta a Deus: o que o Senhor quer? Eu quero um coração contrito e um espírito quebrantado. Glória. Aleluia, aleluia. E o que é coração contrito que Deus não resiste? Coração contrito só fica contrito, pastor, pelo poder da palavra. Porque a palavra é como uma marreta que esmiuça a penha. É a palavra que quebra o orgulho e que faz a pessoa ficar contrita. É a palavra que quebra a soberba e faz a pessoa ficar quebrantada. Ô glória, me dá um exemplo de alguém que foi impactado pela palavra e ficou com o coração contrito e com o espírito quebrantado. Salmo de número 51, Davi falou: pequei contra ti somente pequei, ô glória. Por que Davi falou isso? Porque ele recebeu a visita de Natã e a palavra foi dura, e aquela palavra dura quebrantou o coração que estava de pedra, deitando com a mulher de Urias o Eteu e achando que Deus concordava. Tinha mandado matar o sujeito e achava que Deus tinha concordado. Tinha enganado todo mundo e achava que Deus concordava. Aí Deus mandou uma palavra como uma marreta na boca de Natã. E quando Natã falou, Davi derreteu diante de Deus. Ele ficou contrito e quebrantado. E contrito e quebrantado não guarda pecado na gaveta. Contrito e quebrantado dobra o joelho e chora na ponta do altar. Contrito e quebrantado produz fruto de arrependimento. Quando alguém está contrito e quebrantado, pastor Elias, ele tem medo de perder o Espírito Santo. Ele tem medo de perder a salvação. Ele tem medo de perder a comunhão. Ele não preocupa com o que os outros vão dizer. Ele preocupa com o que o céu está achando. Quando eu olho para Davi, no Salmo 51, Davi diz: pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal perante os seus olhos. Lava-me e ficarei limpo. Purifica-me e tornarei mais alvo que a neve. Não retire de mim o teu Espírito Santo. E não retire de mim a alegria da salvação. Crente em pecado não tem alegria da salvação. Crente em pecado pode imitar línguas estranhas, porque imitação é coisa e ser cheio é outra. Deus não enche vaso sujo, Deus enche quem está em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aquele moço persuadiu Naamã. Eu quero profetizar que Deus vai colocar alguém no seu lado que vai te convencer a obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Aquele menino, pastora, aquele homem convenceu o Naamã a obedecer o que o profeta falou. Eu quero declarar que você será como aquele soldado que convenceu o rei, que convenceu o herói de guerra. Você não será alguém que vai dizer: não faça o que a liderança manda, mas você vai dizer: vamos fazer
o que a liderança falou, glória. Porque toda liderança é instituída por Deus, glória, aleluia, aleluia. Você não será alguém que vai fazer divisão, mas antes, pelo contrário, entrarás na visão, glória, e caminharás dizendo: o caminho é estreito, mas Deus é conosco. A porta é apertada, mas Deus é conosco. Oh glória, o fardo é doloroso, mas vamos trocar na caminhada, vamos prosseguir. Deus nos dará vitória. Deus nos dará vitória. Finalizando a minha oportunidade, prometo que eu finalizo agora. Então chegou-se a ele do seu servo e lhe disse: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa dura, porventura não farias? Quanto mais dizer: lava-te e ficarás purificado. Já viu gente que faz o que é difícil e não quer fazer o que é fácil? Tem gente que prefere pagar que obedecer. Você sabe que aquela profecia é mentirosa. Por que você está pulando no poder? Deus é contigo, minha serva. Você sabe que Deus não é com você. Você sabe que Deus não é. Se você está postando com glúten para cima no Instagram, Deus não é com você. Se você está dormindo com seu namorado, Deus não é com você. A profecia é facinho de julgar. É só fazer uma análise. Eu vou te abrir a porta. Só que você nunca foi fiel. Como é que Deus vai te abrir a porta? Para ladrão? Não é Deus. Eu sou contigo na terra e você é agiota. Empresta juro. Extorque a pessoa. Toma geladeira, toma carro, tira o pão da boca da criança. Deus não é com vocês. Não é Deus. Deus está abençoando esse relacionamento. Peraí, você tomou o marido da outra? Como assim Deus está abençoando? Então fica 5 meninos chorando e você beijando um homem que não é seu? Entendeu por que Deus me trouxe para cá? Deus falou: vai do outro lado lá. Eu falei: então eu vou lá então, Deus. E sabe o que é tremendo? Que eu andei pregando por aqui e eu percebi algo. Que tem gente que saiu de um país corrupto, mas trouxe a corrupção com ele. Você entende? Ele trouxe a corrupção aqui, ó. E é muito triste, sabe? Gente que dá jeitinho e tudo. Esse toque não tem nada. Deixa eu ver aqui. Pior que o relógio estou enxergando. Não pode dar desculpa não. Ontem eu peguei o óculos do pastor Elias para poder tentar enxergar, irmãos. Fui ler um texto lá na casa dele lá. Na hora que eu peguei o óculos, meu Deus, que é isso? Muito grau. Então minha visão não está muito boa, mas igual a dele não. Irmão, já estou terminando aqui já. Cheguei aqui nos Estados Unidos para poder pregar a primeira vez, mês passado. Aí eu esqueci meu óculos em casa. Aí fui fazer meu devocional. Agora estou usando mais o devocional no celular. Coloquei uma tela diferente que não incomoda tanto minha visão para não poder ler aqui. Tanto que eu estou lendo aqui, ó. Se você observar, eu estou lendo aqui, ó. Tá vendo? Marcadinho aqui. Porque a letra é maior, eu regulo aqui. Aí cheguei na casa do pastor, fazer o meu devocional. Aí vi que eu estava sem óculos, procurando assim. Ele falou: o que foi? Eu falei: estou sem óculos. Ele falou: tá sem óculos? Foi tu. Aí ele foi no quarto e voltou com uma caixa de óculos. Aqui nos Estados Unidos, irmãos. Mês passado. Colocou uma caixa e falou assim: experimenta para ver se algum serve em você. Eu pensei: isso não é sapato, é sapato que você vai calçar para poder ver. Óculos, experimentar óculos. Pastor Robson, óculos. Eu botei um no olho, ficou embaçado. Eu falei: não, então olha o outro. E fui experimentando, irmão. Aí eu falei: esse aqui ficou um pouquinho melhor. Pode ficar para você, depois eu compro outro. Eu falei: compra outro. Eu falei: eu compro outro na farmácia. Eu vou lá e compro, tem um monte lá. Pensei comigo, fazer o que, né? Bora lá. Então chegou-se a ele um dos seus servos. Alguém vai chegar para você e dizer:
Larga esse homem, porque ele não pode ser seu. Feche seus olhos. Não se envolva. Não leve para frente esse negócio. Não se amarre nisso. Já estou finalizando, irmãos. Eu sei que quando chega assim, o bisturinho está cortando mais fino. Começa a incomodar um pouco, mas faz parte, tá? Até que se não incomodasse, não era eu que estava aqui. Quem já veio, já sabe que eu sou assim. Aqui não tem ninguém enganado no endereço errado. Amanhã tem uma vigília lá em Fremont, Milford. Tem eu e um outro pregador lá. Quem gosta do movimento pode ir para o outro lado. Os gatos pingados que tiver lá onde eu vou estar pregando, que estiver lá, é gente que quer céu. Está entendendo? Céu. Não é que é concorrência, é porque cada um escolhe. Um escolhe a porta larga e o outro escolhe a porta estreita. Então as portas estão aí. Só que cuidado, depois que você acessa, a realidade muda. Se o profeta tivesse... Vamos lá. Então chegou-se a ele, um de seus servos, e disse: pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais disse ele: vai, te lava e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Fique em pé comigo, por favor. Pastor Balduino, gostei disso não. Pastor Balduino, Deus abençoe, obrigado, viu? Pelo carinho. Deus abençoe, pastores, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Pastor Elias, só Deus para te retribuir, tá bom? O que eu posso fazer é estar orando para o Senhor por enquanto. Mas vai que eu sou eleito deputado lá, hein? E quem é de Minas aqui, vote em mim lá. Vocês não torcem para perder a eleição, não. Teve uns falando: não vai ganhar, nós vamos parar de pregar. Eu tenho 3 meninos, viu? E tem uma pequenininha que vocês vão comendo, vocês vão falar assim: gente, esse menino tem que ser presidente do Brasil. Tanto essa menina come. Então, ore para mim ser eleito. Que trabalhar não é pecado, não. Pecado é vender água ungida. Trabalhar não é pecado. Pecado é vender rosa. Pecado é vender óleozinho. Isso é pecado. Agora, trabalhar não. E como político eu vou poder pregar, né, e manter minha família. Vamos lá. Então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Feche seus olhos. Tem alguém? Você vai cantar, meu filho? Obrigado, tá? Pode tocar e cantar. Obrigado. Eu já ia perguntar se tem alguém. Qual que é o seu nome mesmo? Elon? Elá. Glória a Deus. Feche seus olhos. Então desceu e mergulhou. Sabe o que é interessante? Que ele desceu. E tem hora que a gente tem que descer. Descer. Sabe por quê? Quem desce, Deus levanta. Mas quem se levanta, Deus o desce. E sabe o que é tremendo? Que o texto diz: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado pelos outros, é aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Começa a conversar com Deus aí no teu assento. Peça a Deus para te dar força, para que você abandone o que precisa abandonar. Você acredita que hoje eu parei um pouquinho para dar uma faxina no meu Insta? Comecei a olhar os perfis de quem estava seguindo. Eu falei: se tiver muito nu aqui, eu vou excluir. Vou fazer uma limpeza aqui.
De noite eu vou passar de novo lá para olhar mais. Tem horas que tem que parar para fazer uma faxina. Porque por mais que você não está comungando com a pessoa, mas quando você deixa ela expor através da sua imagem uma vida devassa, você está sendo conivente com a prática do pecado. Falei, vou começar a fechar portas para quem não quer nada com Deus. Tirar do meu caminho quem tem uma vida leviana, uma vida dupla. Está tão perto do arrebatamento da igreja. Está tão próximo à vinda de Cristo. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Quebranta o meu coração. Senhor Espírito Santo, Transforma-me. remove o nosso orgulho, Senhor. Minha tua palavra. Tire de nós a soberba, Senhor.